Bem, nós estamos conversando com todos os ministros da presidente Dilma Rousseff e hoje o nosso convidado é o ministro Marcelo Crivella, ministro da Pesca e da Aquicultura. Ministro, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu que agradeço, Heraldo. Ministro, qual é a contribuição que a pesca dá para a economia brasileira? O que significa a pesca no produto interno bruto do país? É importante, não é importante? Como é que é isso? Olha, se você fizer a conta que o nosso PIB está em torno de uns 5 trilhões de reais e que a pesca hoje no Brasil produz 1 milhão e 500 mil toneladas, ou 1 bilhão e 500 mil quilos, e que esse peixe seja comercializado a R$10, mais ou menos, nós estamos falando de 15 bilhões, estamos em torno de 1%, por aí. Agora, o potencial que a gente tem é imenso, porque nós somos país com maior quantidade de água doce do mundo. E um detalhe interessante, nós somos um crescente importador de pescado, ainda que o nosso consumo per capita seja muito baixo, bem abaixo do que prevê a Organização Mundial de Saúde. Então temos um déficit na balança comercial, que é paradoxal, porque somos o país com maior potencial para crescer na pesca. Quer dizer que nós importamos mais do que exportamos produtos de pesca? Nós temos um déficit na balança comercial de 1 bilhão e 300 milhões, isso são números do ano passado. Esse ano, no primeiro trimestre, já tinha crescido 15%. Isso porque nós temos mais de 8 mil quilômetros de costa, além da água doce que você citou. Eu diria que isso é porque nós temos muita galinha, muito porco e muito boi. E quando a gente tem muita galinha, muito porco e muito boi, a gente pauta a nossa dieta nessas proteínas e acaba desprezando o peixe. Acho que agora o Brasil começa a despertar, porque os jovens brasileiros não querem mais ser gordinhos, e estão comendo sushi, sashimi, restaurante chinês, vai por aí afora. Está se mudando o perfil da dieta do brasileiro. Agora, ministro, há projetos, há grandes, eu suponho que seja, mas como é que estão esses projetos de aquífero, de criação de peixe em larga escala? Olha, a presidenta Dilma, ela fez coisas geniais no setor da pesca nesse tempo de governo dela. Primeiro, ela fez o financiamento. Nós não tínhamos. Então, hoje tem 4 bilhões de reais, 4 bi não é pouco, e a gente já emprestou meio bilhão para financiar a pesca no mar, nos rios, a produção de peixe e o que for. Depois ela colocou o peixe na cesta básica, então desonerou o pescado. A cadeia do frango, do porco e do boi não tem imposto nenhum, o peixe tinha. Por último, ela descomplicou o licenciamento ambiental. Você imagina, nós temos reservatórios imensos das nossas hidrelétricas. Juscelino, por exemplo, criou Três Marias e Furnas. Até hoje não tem licença para colocar um peixe ali, uma gaiola de peixe para criar uma tilápia, que for. Então, por resolução do CONAMA, há poucos dias, nós conseguimos descomplicar. Então, a presidenta Dilma fez 3 coisas fundamentais. Financiou, desonerou, descomplicou. Com isso, Heródoto, nós vamos fazer uma reforma aquária. A reforma agrária é sangrenta. A posse da terra no Brasil, desde a Lei da Terra, 1850, ela tem sido um problema sério no nosso país. Mas a reforma aquária, as águas da União, podem ser divididas em lotes e esses lotes irem para a mão das pessoas que precisam dele para produzir peixe. Sobretudo ribeirinhos, pobres, pescadores. Agora, existe também o que a gente poderia chamar no setor de pesca um produto de valor agregado, como, por exemplo, criação de camarão, criação de lagosta, que são produtos mais caros, pelo menos são vendidos mais caros no mercado? Ah, tem. O peixe, Heródoto, eu costumo dizer o seguinte, não é à toa que Jesus não multiplicou o frango, não multiplicou o porco, nem multiplicou o boi. Jesus multiplicou o peixe e esse é o mais veemente discurso. O porco ele não poderia ter multiplicado porque a religião não permitia na época, se é que eu me lembro de alguma coisa. Seria uma blasfêmia. É verdade ou não? Seria uma blasfêmia. Ah. Não permite até hoje, nem para muçulmano, nem para judeu. Mas o fato é que esse é o mais veemente discurso contra a fome do mundo, através dos séculos. O peixe, das vísceras, você faz biodiesel, faz farinha de peixe. Do couro do peixe, você faz bolsas, sapatos lindíssimos. Do rabo e da cabeça também se faz ração, farinha de peixe. E dos ossos também. De tal maneira que o peixe tem valor agregado e tem produtos de, vamos dizer assim, que alcançam no mercado internacional, os peixes da Amazônia, os peixes do Pantanal, que são exóticos, que não tem em nenhuma outra parte do mundo, eles alcançam valores altos. E uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui nesse nosso papo, você imagina, nós somos hoje no mundo o segundo produtor de milho, segundo de algodão, talvez o primeiro de soja.
dependendo do clima nos Estados Unidos. Você imagina se antes de molhar o arroz, o feijão, a mandioca, o milho, a soja, a gente fizesse um tanque e usasse essa água para criar peixe. E esses excrementos metabólicos do peixe, o cocô e o xixi do peixe, fossem fertilizar as culturas onde o Brasil é campeão. Isso é valor agregado. Isso é aquicultura com risco zero de dano ambiental, porque os excrementos do peixe estão produzindo celulose mais adiante. E uma água usada duplamente. Acho que aí nós vamos ter valor agregado mesmo para a agricultura, para a aquicultura. O mundo tem fome, o Brasil é o celeiro do mundo. Vamos estar à altura dos recursos naturais que Deus nos deu. Agora, é possível, então, que essa utilização menos da carne de peixe na culinária brasileira e na comida brasileira é uma questão de ordem cultural? Ah, sim. Fundamentalmente cultural? Não é por falta de peixe? Quer dizer, o peixe está caro, não é um peixe barato. Eu gostaria muito de dizer aqui no programa que o peixe está a R$ 4,50 quilo, que é o preço do frango. R$ 4,50? O preço do frango hoje, em média, é isso, R$ 4,50, R$ 5,00. E dá lucratividade na cadeia toda. Não sei se a gente encontraria um peixe a R$ 4,50, R$ 5,00 no Ceasa. O dia que tivermos, acho que o consumo aumenta. Mas também tem um fator cultural. Eu me lembro que, na época que eu era criança, era comum você ver, o meu filho come bife em casa. Lá em casa, né, era uma questão até de status. Lá em casa a gente come carne, proteína, carne verde. E não se dava ao peixe o mesmo valor nutritivo que se dá à carne. Com o avanço da medicina, com a preocupação do coração, as pessoas foram vendo que o peixe é altamente sustentável. Você sabe que o melhor pecuarista brasileiro, isso quem me disse foi o presidente da Embrapa, o melhor pecuarista brasileiro, em 1 hectare de terra, ele consegue engordar 1 tonelada de boi por ano. O boi come 32 quilos para engordar 1 quilo. E rumina, portanto, expele metano o tempo todo. Efeito estufa. Em 1 hectare de lâmina d'água, por exemplo, em Itaipu, ou Três Marias, como eu citei aqui, Furnas, em 1 hectare de lâmina d'água, em gaiolas, você pode produzir 200 toneladas de peixe. E o peixe come 1,5 kg para engordar 1 quilo. Extremamente sustentável. Não expele gases. Quer dizer, então, eu acho que o Brasil e o mundo espera que o Brasil ocupe o seu lugar na produção de pescado. Porque está falando em fazendas de produção de peixe, vi no Chile algumas fazendas dessa produção de peixe. E eles exportam para nós. $500 bilhão. $500 bilhão? De dólares. De dólares. Levam daqui ração, levam daqui o urucum, porque se você for comprar salmão no Chile, você pode... Ele é muito branquinho? Você pode escolher a cor, se ele está mais rosadinho, mais vermelhinho. É urucum aqui? É tudo urucum aqui do Brasil. E também exportam gaiolas que vão do Brasil, os equipamentos para produzir isso. Tem água fria, a gente não tem água fria, portanto o salmão cresce melhor lá. Agora, é realmente paradoxal, quer dizer, o Brasil sendo o país com a maior quantidade de água doce do mundo, ser um crescente importador de pescado. Agora, que metas nós temos para isso? Onde é que nós vamos chegar com a produção de peixe no país? O presidente Dilma encerra o seu período o ano que vem. O que ela vai deixar nessa área? A presidenta Dilma encerra seu período... Desculpa, ela pode ser reeleita, lógico. Eu estou dizendo que encerra o mandato agora, mas com direito à reeleição, né? Direito à reeleição. Reeleição. Estamos todos acreditando que essa dama ilustre, que eu diria não só enastra, ou, vamos dizer assim, sintetiza todas as belezas da ternura, da alma feminina, mas também as resistências morais e de caráter da mulher brasileira, que tanto nos orgulha. A nossa meta, Heródoto, é colocar a aquicultura no rumo de, em 2020, a gente está produzindo 20 milhões de toneladas. 20 milhões de toneladas em 2020? Que seria 20 bilhões de quilos. Tá, isso dividido pela população brasileira de mais ou menos uns 200 milhões, por aí. 200 milhões, você divide 20 bilhões por 200 milhões, dá 100, né? 100 quilos para cada um. Agora, nós não vamos comer 100 quilos de peixe. Ano? De fato, na Amazônia, a população indígena come 60 quilos de peixe. O japonês come 60 quilos de peixe. Mas acho que o Brasil, com a oferta de frango, de boi, etc. Tal, deve situar o seu consumo tipo os Estados Unidos, 15 quilos, 16 quilos. Hoje é 9. Então, nós vamos ser um grande exportador. Quando eu vou à FAO, quer dizer, fui lá uma vez só. Em Roma? Em Roma. Lá tem 180 ministros da pesca. Tem mais países na FAO do que na ONU. A fome desperta muito interesse, né?
E eles me dizem, escuta, quando é que o Brasil vai... Para eles a gente passa como displicentes, porque tendo tanta água, não conseguimos produzir dentro na proporcionalidade. As contas dos técnicos do Ministério é que se nós usarmos 0,5% das águas da União, considerando águas da União, os rios que fazem divisa do Brasil com outros países, que nascem num estado e terminam em outro, o mar, e os açudes, as hidrelétricas, são mais de 1.000 hidrelétricas que nós temos. Se nós produzirmos em 0,5%, nós chegamos a 20 milhões de toneladas por ano, de maneira sustentável, sem risco de poluição. Daí a importância da presidenta Dilma, no CONAMA, descomplicando o licenciamento. Entendo. E há financiamento para isso? Há financiamento 4 bilhões. Já consumimos 0,5 bilhão até agora. E espero que a gente consuma os outros 3,5 bilhões aí nos próximos 2 anos. Há empresas também grandes investindo no setor ou não? Há empresas grandes investindo no setor, há empresas ligadas ao frango, aos suínos, estudando, não é? Fazendo planos com o BNDES, que apresentou agora um relatório dizendo que o potencial de produção do pescado no Brasil é um novo pré-sal. É um pré-sal sustentável, é um pré-sal que não acaba, isso dito pelos técnicos do BNDES. Despertou muito, sim, o interesse dos produtores de proteína animal. Eu acredito que nós estamos nos articulando, traçando metas, financiando, descomplicando o licenciamento, desonerando. É bom lembrar que o pessoal de frango, suíno e boi também são um pouquinho mal acostumados, não pagam imposto nenhum, nem sobre ração, nem sobre produção, etc. E eu acredito que eles serão motivados, sim. O mundo quer, o mundo tem fome, os japoneses estão dispostos a comprar o que o Brasil produzir. Agora, quando a gente olha para o setor de pesca, ele pode ser considerado um setor mais atrasado da produção de alimentos no país, especialmente se olhar para os pequenos barcos que estão estacionados no litoral brasileiro e que você não tem relações trabalhistas, ninguém tem carteira assinada, você não sabe exatamente que tipo de seguro social que tem um cidadão daquele? Completa a sua opinião, o seu parecer, o seu julgamento é perfeito. Houve uma época que a gente usava o telefone de disco. Hoje a gente tem um iPhone, um celular qualquer, que é digital e que você faz tudo ali. Os barcos ainda são aquele telefone de disco. Eles não têm boa armazenagem, eles não têm... Lá fora as pessoas pescam com sonar, que consegue detectar num raio distante a massa de cardume, a que velocidade estão nadando, em que profundidade, e o barco cerca e captura todos. Tem também radar, não é só sonar, que vão descobrir onde as aves estão pescando, para lá lançar suas redes. Assim se pesca hoje no mundo. Nossos barcos não têm isso. Então o pescador ainda vive daquela maneira, meu pai me passou que o pesqueiro está ali, e vão procurando. É lógico que a gente não vai ter competitividade desse jeito. Desse 0,5 bilhão que foi emprestado até agora do Plano Safra, a maior parte foi para Santa Catarina, onde está a nossa frota pesqueira. Modernização. Imagina um atum que a gente pesca aqui no Atlântico Sul, se ele for congelado a menos 65 graus, ele vale lá no Japão 40, 50 dólares o quilo. Se ele for congelado a 0 grau, a gelo, 2, 3 graus, ele chega lá a um preço de 4, 5 dólares. Se for a menos 65 graus, ele chega lá, quando ele é descongelado, ele está vivo, ele ainda se mexe. Para a gente que quer disputar mercados com alto valor agregado, nós precisamos modernizar a nossa frota. E eu acho que é isso que nós estamos nesse rumo. E quanto aos trabalhadores? Os trabalhadores também, quer dizer, nós temos um problema grave com os trabalhadores industriais. Quando eu falo um barco, ele é uma pequena empresa ou não? Da pesca artesanal. Ou deveria ser? Da pesca artesanal, ele é uma pequena empresa. Mas ele é uma microempresa? Ele é uma microempresa. Mas da pesca industrial, e são 11 mil pescadores que trabalham para empresas em grandes barcos, claro, 20 metros, 30 metros, 40 metros, esses nós temos dificuldades. Uma delas é a seguinte, quer dizer, o governo tem um ordenamento pesqueiro. Na época da reprodução, o governo proíbe você de pescar, vamos supor que a sua frota seja para pescar pargo, ou tainha, ou piramutaba, o que for. Num período, vamos supor, janeiro, fevereiro, março, você tem que parar. Esse pescador é mandado embora, recebe seguro-defeso. Perdão, recebe seguro-desemprego.
Um ano depois, ele é obrigado a parar de novo e não recebe mais seguro-desemprego, porque ele tem que ter um interstício de 16 meses. E o ordenamento pesqueiro tem um interstício de 12 meses. Esse homem, para se aposentar, esse homem, para sobreviver nesse período que o governo o obriga a parar de trabalhar, tem imensas dificuldades. É um assunto que nós estamos discutindo no CODEFAT. Dei apenas um pequeno exemplo, mas para dizer que ainda a relação patronal no mar ainda precisa de ser aprimorada. São só 11 mil homens, então não são prioridade nessa disputa de capital e trabalho que existe no Brasil. Sim. Na costa brasileira, tem ideia de quantas pessoas trabalham? Vivem na pesca? Na pesca, além desses 11 mil que você citou? Os 11 mil na pesca industrial. Sim, industrial. Que vão para longe. Tá. Saem aí as 200 milhas nas nossas águas. Na costa brasileira, com pequenos barcos, eu diria a você que a nossa frota registrada do Ministério são 40 mil barcos, mas não registrada, pode colocar aí uns 50 mil. Se você considerar canoas, pessoal que pesca em rio, em açudes, aí chegamos a 150 mil barcos. É muita gente. São 1 milhão e 70 mil pescadores, 600 mil homens, 400 mil mulheres. Muita mulher na pesca. É um exército. É um grande gigantesco. exército. Esses, na área continental, também sofrem, porque nós priorizamos nossos rios para a produção de energia. Para produzir energia, grandes barragens. O peixe não pode fazer a piracema para ir aonde nasce o rio. Então, o peixe está cada vez mais magro, mais difícil de ser pego e menor. Então, tem o defeso. Para eles, esse financiamento de colocar gaiola no rio. Você põe uma gaiola, coloca ali os alevinos, joga ração de manhã, vai cuidar da vida, volta de noite, joga mais ração. Em 8 meses você tem uma tilápia de 1 quilo. Ou um tambaqui, o que for. Então é uma saída, porque também, por questões estratégicas, os rios hoje, temos 12 grandes bacias, mas todas elas ocupadas por hidrelétricas. Bacia do Paraná, do Paraguai, de São Francisco, Parnaíba, bacia do Rio Amazonas. Tá bom. Ministro, a gente está vendo então que a questão da pesca não é só uma questão econômica, é uma questão social, né? Uma questão trabalhista também, né? Já disse que você tem muita gente sem qualquer tipo de vínculo trabalhista, né? Ou de seguro social. Parece que não chegou lá ainda, parece que a CLT que veio de 1942, nenhum dos nós dois éramos nascidos, não é? Não. Não chegou lá ainda. Você sabe que, se você me perguntasse qual é a síntese desses 10 anos que eu tenho no Congresso, eu diria que é a disputa do capital de trabalho. Basicamente, se pensa sintetizar isso. Você mexer na... Está falando de luta de classe? Não, né? Não digo luta de classe, mas os avanços que o trabalho... Olha, o primeiro projeto que eu apresentei não tem nada a ver com a pesca. Era diminuir o peso que o brasileiro tem que carregar individualmente, que hoje são 60 quilos. Mas nós hoje nos aposentamos aos 65 anos de idade. Ninguém aguenta carregar um saco de cimento de 50 quilos, tendo a minha idade, 55, ou 60 ou 65. No mundo inteiro é 30 quilos. Se você pegar um avião daqui para os Estados Unidos, o máximo que você pode carregar de bagagem é 30 quilos. Há 10 anos, Geraldo. 10 anos. 1, 2, 3. 10 anos não é pouco. Eu estou lutando contra isso e só agora chegou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Foram 1000 audiências. Levamos o Ministério do Trabalho, levamos a promotoria pública, levamos a saúde do trabalho. Uma coisa óbvia, é preciso mudar a CLT. Mas são coisas que mexem com o interesse do grande capital. Então é uma disputa imensa no país. Me lembrou o quadro Portinari, do pessoal carregando aquela saca de 60 quilos de café na cabeça. Mas eram jovens, né? Mas é. Agora, se aposentando aos 65 anos, um servente de obra não aguenta mais um saco de cimento. Cimento. Quanto tem? 60, 50 50 quilos? quilos. 50 quilos. Tá certo. Ministro, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito obrigado.